resumidamente, Kimi, o glúten, ele acaba gerando uma resposta inflamatória no seu intestino, e essa resposta inflamatória acaba atingindo o seu cérebro também, tá? Provocando uma neuroinflamação. Muitas pessoas que consomem glúten e leite no TDAH têm uma resposta negativa do consumo desses alimentos. Então, a gente tende a retirar para reduzir essa neuroinflamação e melhorar aí o balanço dos neurotransmissores. Tá? Complementando essa pergunta, como a gente identifica se eu estou sendo uma pessoa alérgica ao glúten? Se tá me fazendo, qual é o sinal? Porque às vezes a pessoa ela consome glúten todo dia, um pãozinho de forma, um misto quente, tá lá no glúten, né? Aí ele vive zoado, vive com os negócios que não tá funcionando direito. Como é que foi assim? Não, Yuri, tem um exame que diz que o glúten te faz mal. Tem alguma coisa assim? Tem exames que você pode fazer de alergias alimentares para ver não só de glúten e leite, mas mais de 200 alimentos. Dá para fazer, mas é um exame um pouco mais caro. E na prática clínica, no geral, eu vou muito pela a análise de sinais e sintomas, que são bem comuns, e exclusão desses alimentos. Depois que a gente exclui esses alimentos mais alergênicos, a gente faz uma dieta de reintrodução, rodiziando, né? Daí a sua Nutri vai saber fazer direitinho. Dá para fazer o exame. Qual que é o problema? Se é uma pessoa que ela é alérgica neste momento, não só ao glúten, mas a vários alimentos, porque ela come mal, ela dorme mal, ela tem um estilo de vida todo zoado. Quando ela faz um exame desse de alergia alimentar, vai apontar alergia alimentar para tudo, praticamente. Às vezes até para alimentos que não necessariamente ela é alérgica. Mas como o corpo está tão inflamado, aponta para vários alimentos. Então, nunca começa com um exame desse. Deixa para fazer esse exame, caso assim, ó, você tentou, fez várias coisas e ainda tem alguma coisinha que você não conseguiu com o profissional ali adivinhar, ajustar. Aí você faz, porque você vai identificar exatamente o que pode estar te fazendo mal. Quando a gente está todo bagunçado e faz um exame desse, vai apontar para tudo e você vai ficar desesperada, que aí você vai falar, realmente não posso comer nada, porque às vezes aponta até arroz, feijão, e você vai falar, meu Deus, vou viver de fotossíntese. E não é bem assim. Tá? Não desespere. Aproveitando esse gancho, vamos falar um pouco de sono, tá? Meu sono é muito ruim. E não era. Eu era daquela pessoa, assim, Flávia, eu ando um pouco estressado ultimamente, tá? Sei que isso influencia, mas vamos tentar, como você mesmo fala, vamos focar aqui na alimentação. Eu tenho sono ruim, já tentei algumas soluções com meu psiquiatra, já tomei um remédio sublingual, PATS, que ele é escitalopram, se eu não me engano, a química é essa. E dizem até que ele é meio viciante, então eu tomei só uma caixa e parei, mas ele, o que eu não conseguia dormir em 3 horas rolando na cama, em 15 minutos ele me fazia dormir. Só que é o seguinte, meu sono ainda é meio ruim, a qualidade ruim. Você acredita, além dos outros hábitos e tudo mais aqui, você acredita que tem algo com a alimentação? Se você tem alguma sugestão alimentar, para TDAH ou não, tá? Para neurotípico também, que melhora o sono? Muito legal a sua pergunta. Assim, para TDAH ou não, sono essencial na vida de todo mundo, né? À toa que a gente passa um terço da vida dormindo. Se não fosse importante assim, né? Dormiu um dia mal, você já sente no dia seguinte que você está andando de carro com o freio de mão puxado. Já é difícil. Então, imagina você viver uma vida que você não dorme bem, que você tem privação de sono. Isso é um estresse absurdo para o nosso corpo. E além do mais, durante o sono, a gente tem todo um processo de regeneração de células e tecidos, renova nossos estoques de energia, tem consolidação de memória, aprendizado. Tem que dormir bem. Se não conseguir dormir bem ainda, tem que buscar ajuda, igual você está fazendo. Muito do sono, vou tentar focar na parte nutricional, mas a gente não pode esquecer da higiene do sono, porque senão não adianta nada. Higiene do sono são aquelas práticas que são pistas ambientais que você vai dando para o seu cérebro para avisar que está chegando a hora de dormir. Não adianta você estar com a luz aqui super acesa, seu cérebro achando que é dia, e de repente você deitou na cama, apagou a luz e quer ter um sono maravilhoso, um sono de princesa, e acordar ótimo. Isso não vai acontecer, porque o seu cérebro produz o sono. Então, você tem que dar dicas para o seu cérebro de que está chegando a hora.
Então, para isso, o que você tem que fazer? Desligar a luz do ambiente que você está, deixa uma luz mais indireta, um abajur, tem aquela luz, lâmpada vermelha que você pode colocar na sua casa também. E principalmente, acordar, dormir e acordar no mesmo horário, inclusive aos finais de semana, e tela, celular, 1 hora antes da ida para a cama, é tchau. Higiene do sono, tirou o celular de perto, deixa ele fora do seu quarto e vai fazer outra coisa. Fazer uma leitura, algo relaxante, para você criar esse ambiente para o seu cérebro produzir o sono. Uma outra coisa para algumas pessoas que têm dificuldade de dormir é que tipo de conteúdo, o que você está consumindo à noite antes de dormir? Porque não é só, às vezes, você desligar o seu celular. De repente, você está assistindo televisão também, que está passando uma série policial, de ação, de morte. O seu cérebro não sabe reconhecer o que é ficção, o que é realidade. Para ele, tudo aquilo é real. E se ele vê algo que estressa, que você fica triste, chateado, o que ele faz? Alterações de hormônios e eleva o cortisol, porque você teve um estresse. Cortisol e melatonina são antagonistas. Se você aumentou o seu cortisol por, às vezes, uma cena que você viu na televisão, se você viu os noticiários, porque ultimamente é quase que isso, né? Você vê os noticiários, parece que você está assistindo um filme de terror. Ou então, se você teve uma discussão com alguém à noite, seu cortisol aumentou e a melatonina, ela cai. E aí você não consegue dormir bem, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Nada que você faça da alimentação vai funcionar se você não colocar em prática higiene do sono e controle de estímulos. Se você costuma acordar, às vezes tem gente que tem despertar ali entre 2, 3 até 4 da manhã, mas 2 e 3, tem gente que desperta nesse horário. Muito provável que você esteja com o cortisol desregulado. Ele está subindo antes do tempo. E aí você é aquela pessoa que não consegue acordar de manhã. Tem dificuldade, fica que nem um zumbizão. A alimentação tem influência nisso? Nesse ritmo circadiano? Tem bastante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Sabe aquela vontadinha de comer doce no período da tarde? Ou vontade de beliscar, de comer carboidrato, salgadinho, pão, que dá à tarde, muita gente, de forma descontrolada? Pode ser porque a produção de serotonina está baixa. E a gente precisa melhorar essa produção de serotonina. Como que a gente vai melhorar essa vontade de comer doce, de beliscar, de ter uma maior consciência alimentar no período da tarde e noite? Reforçando, comendo bem no café da manhã. Porque é no café da manhã que a gente precisa consumir uma fonte de proteína saudável e também uma fonte de carboidrato saudável. Pode ser uma fruta, por exemplo. Se você não tem esses dois substratos no café da manhã, você não tem substrato suficiente para produzir a serotonina no período da tarde. Por isso que pode dar alteração de humor, começar a ficar meio deprê à tarde, dá vontade de comer doce. Então, olha só como que a nutrição influencia. E eu tô falando que o café da manhã influencia à tarde. E todas as suas refeições, elas vão acumular, né, a qualidade dela, para você ter uma boa noite de sono. Próximo do horário de dormir, a gente não deve comer demais. E principalmente, uma dica assim de ouro, principalmente para quem tem algum desconforto gastrointestinal, é jantar cedo. O ideal é jantar assim às 7 horas da noite. Se não der, terminar de jantar até às 8. Não é para jantar 9, 10, 11 horas da noite. Porque aí a nossa digestão é muito lenta, prejudica a produção de melatonina, a gente tem um sono que às vezes ele é muito pesado e não é muito reparador. Tem gente que consome açúcar à noite e fica muito agitado para dormir pela liberação de adrenalina, então também é uma influência grande. Cafeína, principalmente para as pessoas mais sensíveis à cafeína, consumir no máximo até depois do almoço ou só de manhã, se for bem sensível, porque pode influenciar também. E um erro bem comum que eu vejo de acontecer são as pessoas que têm medo de consumir carboidrato à noite. Fica aquela ideia, vou comer carboidrato à noite, vou engordar. Tenho medo, não. Não. Um mistozinho quente, eu gosto. Tá faltando medo. Eita.
Por quê? Tem gente que fica com esse medo do carboidrato à noite e come só assim, aquela salada, 2 folhas de alface, um tomate e um filé de frango. O que acontece? O triptofano, que é um aminoácido que a gente consegue através da proteína, ele precisa de carboidrato para passar a barreira hematoencefálica do cérebro, para esse triptofano se transformar em serotonina e depois melatonina. Olha só o processo todo. Se você não tem carboidrato, é muito difícil dele passar nessa barreira. E aí, tem gente que começa a fazer essas dietas low carb, ou medo de comer à noite, e aí começa a dormir mal, não sabe por quê. Pode ser por causa disso. Uma das causas, tá? Então, colocar atenção nisso, parar com medo. Não tô falando que é para comer pizza à noite, um pratão de macarronada, comer pão à noite. Mas você pode comer arroz, feijão, legumes, comer uma fruta depois, dependendo. Isso já é um carboidrato saudável suficiente.